Boa tarde, galera. Felipe L na área, passando para mais um diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nos movimentos apresentados por índice e por dólar, mas também passando para lembrar que hoje, na verdade, a gente tem até amanhã, né, à meia-noite, para você estar adquirindo a sala de Renko do Léo, levando de brinde aí, né, pela bagatela aí também a minha sala, né? Então você vai, né, comprar a sala do Léo, vai adquirir a minha também junto, pelo menos por 30 dias, vai levar todos os indicadores que o Léo desenvolveu, todos os indicadores que eu uso na minha tela aqui também, né, pelo preço que está lá no meu Instagram, né? Se você está curioso, dá uma olhadinha lá no Instagram, tá? O preço realmente está uma pichincha. E vamos para o gráfico, que é aqui que o filho chora e a mãe não vê, e hoje a gente vai ter uma parada muito legal aqui dentro do nosso diário de trade, então fique até o final. Beleza, galera? Vou começar aqui pelo dólar futuro. Dólar futuro, a gente teve um feriado ontem, né? 7 de setembro, né? 200 anos da nossa independência, né? Então, o mercado, ele né, tirou folga ontem, digamos assim, e hoje ele abriu cheio de notícia. Hoje a gente estava com a agenda praticamente lotada na parte da manhã, bastante indicadores saindo, né? Então, o mercado ele ficou bem arisco, digamos assim, né? O que até foi bom, né? Que logo a gente conseguiu identificar um padrão de caixote dentro do dólar e a gente optou por ficar líquido no mercado e eu consegui trocar uma ideia com a galera aqui na sala, justamente para tentar tirar ao máximo o foco da galera de estar operando, né, em Desgraçolândia. Então, né, muito bom a gente ter esse raciocínio também, né? Não de só estar procurando operação candle a candle e tique a tique, e sim a hora de não fazer nada, né? Que aí, na minha humilde opinião, é quando o operador realmente se destaca, tá? Bom, pegar o contexto de abertura hoje do dólar aqui, a gente teve o dólar abrindo com gap de baixa, né? Este gap de baixa aqui, né, eu considero ele um gap diária, né? Gap diária a gente tem aí, não me lembro até a porcentagem, até comentei hoje com a galera na sala, né? Mas se eu não me engano é algo em torno de 90% que tem de possibilidade do mercado vir e fechar esse gap, então foi um gap diário, o mercado veio e fechou seu gap. Felipe, então quer dizer que se vai fechar o gap, então eu posso comprar o dólar na abertura e botar o stop na mínima que é sucesso. É só fazer isso aí que eu vou ser milionário. Não, se fosse fácil assim, foi até o que eu comentei com a galera hoje. Se a gente tivesse uma receita de bolo e uma fórmula mágica, com certeza eu não ia estar aqui todo dia fritando meu cérebro, ia programar um robô e ia estar numa Suíça da vida aí curtindo os prazeres da vida, né? Então, aqui como é mercado financeiro e aqui, e pelo menos dentro do que eu faço, né, eu acho que um robô não faria tão bem, porque tem muito do fator humano aqui, da gente ter o feeling e o timing da entrada, né? A gente ter o tempo de tela necessário para isso e a gente vê até mesmo a formação de um candle passando as informações para a gente. Então, o dólar hoje ele abriu né, ele abriu bem próximo da sua média móvel de 200, retração do dia anterior de 61,8 também, até vou colocar aqui a retração do dia anterior, que essa daqui foi depois, então a gente vem aqui no diário, que é o que a gente começou, coloca a retração de 61, coloca a retração dentro do dia anterior, vem para o gráfico de 5 minutos e a gente vê essa abertura aqui vindo, né, realmente aqui testar a sua região de 61,8, média móvel de 200, então, ou seja, né, vai passar fácil? Cara, não sei, né? Se for passar, eu vou querer que esse preço ele venha, rompa essa região de 61,8, rompa a sua média móvel de 200 e monte um pivô alinhado com as médias dentro do meu operacional. E mesmo que ele fizesse isso na parte da manhã, como eu falei para vocês, foi uma manhã repleta de emoções, bastante notícia saindo aí e, né, trazendo volatilidade para o mercado e deixando ele muito errático, digamos assim, né? E a gente começou a observar pavio para tudo que é lado aqui no dólar, né? O primeiro candle foi um candle de dúvida, depois a gente tentou romper a média móvel de 200, pavio, 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 chegou na região de médias, nada se fazer, até que optamos, né, por realmente colocar o dólar dentro de um caixote nesse primeiro momento, né? Que seria esse daqui. Até que ele vem e ele rompe, né, esse seu caixote. E aqui a gente pode até ir para um gráfico de 2 minutos, né? Foi uma operação que eu passei lá na parte da manhã, estávamos ao vivo também, na primeira 1 hora e meia de pregão, e eu não sei se alguém pegou na sala. Eu tenho certeza que ninguém pegou, mas talvez o pessoal aí que estava acompanhando a nossa primeira hora de pregão tenha pegado esse rompimento aqui, né? Desse caixote, onde a gente viu o preço saindo aqui da sua região de 61,8, fazendo um pullback, respeitando as médias e vindo rompendo essa região de máxima aqui, onde sim tinha um start e sim tinha um stop. Por que que tu não entrou então, Felipe? Porque o stop estava maior do que o meu gerenciamento, né? A operação atingiu alvos para cima, chegou próximo da região de ajuste, que é um ponto que o gráfico vai dar uma brigada, com certeza, né? A gente tem que colocar no bolso.
e não tem o que se fazer, né? A gente tem que ser realmente muito teimoso para trocar uma operação vencedora por uma operação perdedora, ou seja, a operação ela te deu um prêmio, você não quis aquele prêmio e você ainda amargou um stop se você teimou com o mercado. Quem tem que fazer esse balanço é você, não sou eu, né? Então, essa foi uma operação que a gente passou hoje, uma possibilidade aí no começo do dia. E após isso, né, a gente viu o mercado voltando para dentro do seu caixote, né? E aqui a gente vê que ele vem e tenta romper de novo essa região de faixa de Gaza do dia anterior, né? Ele vem e tenta romper, né, apoiado pela sua região de médias móveis, sai da região de 61,8, né? E aqui, né, estávamos atentos, né? Foi bem próximo da região da volta do almoço, que eu levar meu filho na escola. Aqui, né, a gente vê o movimento fazendo expansão, correção, vem, fechou acima dessa região aqui é o ponto oposto do 61,8, 38,2, né? Fecha acima, vem, faz uma regressão à sua média móvel de 9. Aqui, né, até pela formação do candle, é por isso que eu gosto tanto, né, de operar o gráfico de candles, que ele me passa muita informação em um candle só. Então ele veio, tentou violar essa média, não conseguiu, fechou acima. Para mim ficou muito claro aqui que tinha um start nessa operação e tinha um stop. Felipe, mas eu estou vendo que está em amarelo, né? Por que tu saiu no 0 a 0 nessa operação? Porque justamente isso, galera. Eu entrei na operação aqui, a operação ficou assim enrolando 5, 10, 15, 20, 30, até realmente andar. Foi 40 minutos na operação. Claro que eu não fiquei os 40 minutos, né? Eu dei um candle para ela de 5 minutos para realmente ela soltar a compra, né? Ela não foi para compra, andou 3 pontos a favor. Eu coloquei na região de 0 a 0 e esse próximo candle aqui me tirou no break-even. E após isso, parei de insistir aqui dentro né, dessa região, né? Até que o preço novamente ele vem, tenta romper a sua média móvel de 200 e aqui também mais um trade que a gente pega, né, tendo como aliado o nosso tempo de tela, né? Como operador aqui a gente tem que estar atento a esses detalhes que cada candle passa para a gente, que é o que? O preço vai lá, não consegue trabalhar acima do ajuste, vem, flerta com a sua média móvel de 200, então, ou seja, ele sai lá do ajuste, rompe a sua média móvel de 200, fecha abaixo e faz um movimento muito bacana de impulsão, correção à sua média móvel de 200, vem e perde aqui. Um pivôzinho alinhado com essas médias. Aqui a pressão da venda ela foi bem grande, que até chegou ao ponto de empurrar a minha entrada mais meio ponto para baixo. Mas aqui o trade ele deu 7 pontos, eu coloquei no bolso, ele voltou e tirou o restante dos contratos na região de 0 a 0. Nossa, Felipe, mas tu não achou arriscada essa operação aqui? Não, não achei. Por que tu não entrou nas outras aqui? Porque nas outras não teve oportunidade de eu entrar. Nada se encaixou dentro do meu gerenciamento de risco. Aqui sim se encaixou, né? Tinha start e tinha stop, tudo dentro do meu gerenciamento de risco. Felipe, esse topinho relevante aqui do semanal. Quando a gente tem um rompimento de uma média móvel de 200, né? E aqui era um rompimento de duas médias móveis de 200, a dos 5 minutos e a dos 15. Se a gente for observar aqui esse ponto. Né? Aqui nos 15 a gente tinha espaço para mim fazer minha parcial até a média móvel de 200. Então, por isso que eu entrei também nessa operação, tá? E nos 5 minutos nós já tínhamos rompido ela. Então, ou seja, nos 5 minutos, que é o meu time frame de execução, eu já tinha rompido. E nos 15, que é aquele time frame que eu uso para me balizar, tinha espaço para mim fazer uma parcial. Então, eu estava autorizado sim a entrar na operação. Né? Eu entrei nessa operação, não sei se mais alguém da sala entrou, mas quem entrou também conseguiu pegar aí pelo menos uma parcial ou sair no 0 a 0, né? Talvez a pessoa, né? Não, Felipe, eu só vou entrar na operação, eu só vou fazer parcial uma vez meu risco. Aí é muito particular de cada um, tá? Mas fatos da vida foi, eu entrei aqui dentro dessa operação, tinha start, tinha stop, peguei mais 7 pontinhos, botei no bolso e aqui acabou o dia. Que depois a gente vê ela brigando dentro dessa faixa de gado do dia anterior aqui e ficando bem enrolado, tá? Se a gente for até colocar um Fibo aqui somente dentro do dia de hoje, né? A gente pode até pegar esse Fibo aqui, colocar ele aqui. Essa minha entrada foi como eu gosto de fazer, que é o quê? Lembra que eu comento com vocês que a gente tem entrada de faixa de Gaza quando eu vejo alguma coisa do meu operacional, aonde que eu tento pegar? Sempre próximo à primeira retração da faixa de Gaza, nesse caso aqui o 38,2, e tento carregar até a região de 61,8. E aqui o que foi feito? Start, stop. Peguei próximo do 38, carreguei até o 61. Então, ou seja, você tem que ter um plano muito bem claro na sua cabeça e ele tem que estar tão claro ao ponto de você olhar o mercado e saber, porra, eu vou fazer isso porque isso está de acordo com o meu plano. E não entrou na operação e depois, mas o que que eu tenho que fazer mesmo? Não é ficar moscando. Você tem que estar sempre, não é um passo à frente do mercado, mas é bolando estratégias na sua cabeça. A cabeça do operador, principalmente de day trade,
ela não tem espaço para ficar moscando. Ou a gente está muito atento aqui ao gráfico, ou a gente vai estar perdendo operações, ou pior ainda, a gente vai estar perdendo dinheiro. Então, se você, né, por algum motivo, vem para frente do gráfico e fica pensando na morte da bezerra, cuidado, você corre um sério risco de perder dinheiro para quem está atento, né? Você vai ser a contraparte de alguém. E esse foi o meu dia aqui dentro do dólar com a galera da sala, tá? Então teve uma operação que, na verdade, três operações, né? Que foi essa daqui foi passada. Eu não sei se alguém que estava acompanhando a gente aí pelo, pelo Instagram barra YouTube conseguiu pegar. Depois essa daqui me deu um break-even e depois essa daqui me deu 7 pontinhos. Beleza? E agora vamos para o índice, galera. O índice, da mesma forma que o dólar, né? A gente veio de um movimento bem esticado não, né? Uma pancada forte que deram aí na terça-feira, né? Se eu não- É terça-feira. Esse feriado deixa a gente bem zoado no meio da semana. E o preço hoje tinha uma, digamos assim, uma alta probabilidade de repique, né? E aqui, né, igualmente ao dólar, né, a gente teve um gap diário, onde eu também, né, falei para a galera que existia uma chance de mais de 90% da gente vir e fechar esse gap, né? Foi o que foi feito. Claro que não foi da forma que ensinam nos livros por aí, né? Não, veio aqui, pivôzinho, é só vender aqui e vai fechar o gap. Não. Na verdade, o índice ele foi muito brigado, foi muito pavio, até que nós optamos realmente por não fazer nada dentro desse caixote aqui em vermelho, tá? Até fiz um post hoje no meu Instagram falando, né, que se você estava acompanhando a gente, você economizou stop hoje, porque essa primeira 1 hora de pregão, que 1 hora e meia de pregão que nós transmitimos aí, foi justamente para segurar a galera, né? E se a gente conseguiu segurar um ou dois operadores aí, na minha opinião, missão cumprida, né? E após isso, na parte da tarde, né, a gente vem acompanhando o. Eu estava até de olho para fazer uma venda aqui nesse dólar que foi justamente nesse candle aqui. Né? Tínhamos esse candle que foi o que rompeu, né? O preço vem, ele rompe, vem, faz uma regressão na sua média. E aqui para mim estava muito claro, né? Um start e um stop. Por que que eu não entrei? Porque estava 300 pontos eu vou estar executando o pivô, né? E a partir daqui, aí sim vem a participação especial que eu quero trazer para vocês aí hoje. O Fernando, será que ele está na área? Fernando? Boa Fala, tarde, meu. galera. Fala, meu nobre. Bom, galera, por que que eu estou trazendo o Fernando aqui? Eu vou até dar um stop share aqui para a gente bater esse papo com a galera aqui. Por que que eu estou trazendo o Fernando aqui hoje para um diário de trade, né? Nunca fiz isso de trazer nenhum aluno, porque hoje foi a primeira vez que o Fernando conseguiu pegar 1.000 pontos no índice. Mas não só isso, né? Eu acho que. Deixa eu só tirar os óculos, senão fica o reflexo, né? Eu acho que isso por si só já valeria a pena, né? Porque 1.000 pontos não é todo dia que a gente pega, né? É uma pontuação, digamos assim, bem arisca, né? Tá sempre fugindo da gente, né? Digamos assim. Então, só isso bastaria para ele estar aqui hoje. Mas é mais pelo tempo de mercado que o Fernando tem. Tu tá com quanto tempo de mercado, Fer? Uns 5 meses? 4? Tô indo pro meu quinto mês, Felipe. Pro quinto mês. E é que nem eu tava conversando com ele. Eu não tô aqui para ficar postando boleta, não tô aqui para ficar mostrando o resultado financeiro para vocês, não. Eu tô aqui para mostrar a evolução de cada um que opera comigo aqui. Mas o mérito é totalmente dele, porque ele foi um cara que ele chegou aqui totalmente verde, digamos assim. O que para mim foi uma grande experiência, que eu nunca tinha pegado um aluno que não sabia praticamente nada, né, da nossa B3 aqui. Ele já tinha outras experiências com outros mercados, né? Mas eu, porra, vou topar o desafio. Mas entreguei a realidade para ele. Cara, ó, eu vou te ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar. Eu tenho que estudar todo santo dia, assim, assim, assado, ser disciplinado. Ele falou para mim assim, cara, eu sou um cara totalmente. Como é que foi a palavra que você usou? Porra, que eu me esqueci. Ensinável. Ensinável. Eu sou um cara totalmente ensinável. Eu falei, porra, então meio caminho andado, né, cara? Porque eu sou um cara que gosto de ensinar. E deu certinho. O Fernando ele vem numa pegada muito boa, numa disciplina muito boa, a ponto, né, de eu tomar a liberdade, chegar para ele e falar assim, Fernando, você está indo muito bem, vamos com calma, segura aí, né? E para justamente a gente não vê aquela história de sempre se repetindo, o cara que vem muito bem, né, pega meses maravilhosos e aí quando pega um mês difícil ou um mês ruim, devolve tudo, quebra essas histórias que a gente já está acostumado a ver por aí. E é justamente essa condução que eu estou tentando dar para o Fernando, dele fazer a coisa certa. Começou certo, agora é só manter o ritmo. E aí, hoje, ele pegou os primeiros 1.000 pontos dele aí numa operação dentro do índice. Eu não sei se tu vai querer comentar aqui, Fer, eu vou botar aqui na tela e aí tu pode ir passando o racional para a galera, pode ser?
Pode ser sim. Beleza, então vamos Pode para a ser. tela. Bom, eu percebi que você pegou aqui o rompimento da. Deixa eu botar meu contador de candles aqui. Inserir indicador. Contador de candles. Inserir. Eu vi que você pegou aqui, acho que foi o rompimento do candle 48. Isso, Beleza. 48. Beleza. Né, antes da gente vir aqui para fazer o nosso bate-papo, né, você falou para mim que foi uma operação que você já vinha mapeando ela. O que você estava procurando aqui, cara, nessa operação? Bom, Felipe, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, estou muito feliz. Fazer 1.000 pontos era um sonho para mim, era algo que Uhum, eu vim trabalhando forte, você sabe disso. Tanto que quando eu falei, Felipe, eu vou fazer 1.000 pontos, você falou, mas como? Me explica como você vai fazer 1.000 pontos. E eu exatamente. expliquei para você, aí você falou, cara, você tá certo. É exatamente assim. Você tem que tá com o emocional bem, você tem que tá bem para fazer 1.000 pontos. E você tá indo no caminho certo, mas vai devagar, vai com calma. Aí você foi me explicando e eu fui seguindo as suas orientações. Nesse período de quase 5 meses de B3, se eu venho tendo um resultado acima da média, né, fora da curva, é porque você é um professor fora da curva. Pô, cara, Eu queria obrigado te pelas agradecer palavras. demais também, porque eu estou fazendo tudo isso que você tem falado, né? Que é operar pivô a favor das médias, seguindo a tendência. Hoje a gente estava falando muito sobre stop, né, na sala, que é uma ferramenta que a gente usa e tem que saber Exato. usar o stop, né? E nessa operação, o que que eu fiz, né? Fernando, eu entrei bem na onde você fez a análise do diário quase agora para você Uhum. ver a sintonia que a gente tá, o Isso quanto eu me é muito espelho bom, cara. no seu operacional. O Pô, que que cara, valeu. aconteceu? Hoje de manhã, galera, o índice não andou, né? Ele ficou deixando pavio para cima, pavio para baixo, decidimos encaixotá-lo ele, né? É, após o período da manhã, ele deu uma pancada para baixo, né, rompendo o caixote, como ele está aí no candle, acho que é o 42, né, Felipe? E Que o ele 41 rompeu, rompeu. o 41 rompeu. Eu não Isso. trabalho rompimento, galera. Tem gente na Uhum. sala que trabalha, minha forma operacional é aguardar formar o padrão. E aí, quando ele rompeu, eu falei, ele vai fazer uma correção em algum momento. E ele Uhum. já, no próximo candle, ele já começou a fazer a correção. E aí, só que Uhum. a correção dele ficou meio cara, como você comentou, ficou 300 pontos. E Uhum. aí, na mochila, Felipe, como você sempre bate nessa tecla, tem aqui, ó, o truque de entrada. Olha aí, que legal, cara. Eu vou ter que dar um stop share aqui, ó. A apostila que ele imprimiu, a apostila que a gente tem como material de apoio. Pô, parabéns, Fê. Ficou da hora, cara. Aqui a gente tem o truque de entrada, galera. E eu vou ler para vocês, que está escrito aqui, ó. Quando temos o truque de, quando temos um pivô caro, temos que ficar atentos a gráficos menores, pois eles podem nos proporcionar pivô dentro do pivô. E foi o que eu fiz. Eu fui para o gráfico de 2 minutos e fiquei atento, né? Coloca no gráfico de 2 minutos, Felipe. Opa. Fiquei atento a essa regressão que ele fez como se fosse um blend de candles, Uhum, né? entendi. Que é o candle aqui, acho que é o 107, 108 e 109. 117 você pegou aqui em cima aqui. Entendi. Entendi. Aqui, Isso, ó. ele fez como se fosse um Uhum, blend de candles nessa região aí. entendi. E Aham, aí, quando ele rompeu, né, a mínima, eu fiz a entrada, né? E aí, o entendi. que que aconteceu? O preço de cara, ele voltou um pouquinho, né, mas estava dentro do meu gerenciamento e o meu stop estava lá em cima, atrás da 200. Uhum. Desculpa, atrás da 20, Sim, né, no sim, gráfico sim. de 2 minutos, que daria 200 Uhum, pontos. Assim, estava dentro do meu gerenciamento. Eu deixei o stop lá e aí ele rompeu e a mínima e entregou 200 pontos. uhum. Nessa que ele entregou a parcial de 200 pontos, todo mundo na sala sabe que o meu sonho é fazer 1.000 pontos. Porém, 400 pontos eu faço meu dia. Ele me entregou Exatamente. 200 pontos e ele voltou, né, pro break-even. Aí Uhum. era
aonde eu falei que foi uma operação difícil, Felipe. Ah, Eu tive a entendi. decisão de encerrar a operação ali, porém eu estava acreditando muito na operação. Eu olho o Uhum, dólar, né? E eu não opero dólar, porém eu olho o dólar e eu estava vendo que estava entrando volume no dólar, o dólar estava rompendo a 200 no gráfico de 2 minutos, e eu falei, eu vou acreditar nessa operação, eu não vou pôr no break-even. Segurei a uhum. operação mais um pouco, ele veio no break-even, desceu novamente e me entregou mais 200 pontos. Fez E mais uma aí eu já tinha parcial. mais uma parcial de 200 pontos. Então eu Oh, já tinha feito o meu dia. Eu fiz 400 pontos, em uma né? E aí operação. eu falei, agora eu vou segurar 100 pontos negativo o meu stop, porque eu Uhum. queria garantir meu dia, 400 pontos. Sim, Se eu perdesse 100 pontos, eu ia ficar com 300 pontos no meu dia e ia garantir meu dia já. sim, E aí exato. o preço me volta para o 0 a 0 e enrola mais um pouquinho, coisa de 5 minutos e derrete, Felipe. E Show de aí, bola. E aí só alegria. aí foi aí que eu entendi, né, cara, que valeu a pena essa precisão, essa demora, essa agonia, esse calor. Só que o calor, eu não digo calor porque o calor foi tirado nas duas parcial. Por isso que Sim, você bate sempre nessa tecla, né, meu? sim. A gente é importante fazer parcial, tirar o calor da operação, galera. Se eu ficasse com o alvo só em 1.000 pontos, eu não teria pegado esses 1.000 pontos hoje, porque eu teria saído no break-even, porque eu não tinha garantido o meu dia, né? Exatamente. E aí o que E, que e, aconteceu? Pode falar. não, é isso que eu ia perguntar para você, né? E aí, como é que foi? E aí depois o dólar eu olhei novamente, né? Que eu uso como uma ferramenta também. Ele já tinha rompido a 200, aí eu falei, agora é hoje. E aí, o difícil nessa operação foi fazer 300 pontos. Depois que ele Uhum. passou dos 300 pontos, foi uma condução muito tranquila, Pô, sabe? cara. Mas até eu fazer 300 pontos foi cerca de uns 25 minutos ali, 20 minutos, onde Uhum. eu fiz 200, voltou para o 0 a 0, fiz mais 200, pensei em encerrar, mas eu falei, não, o dólar tá subindo, quem sabe ele ajuda o índice a descer, tá a favor das Exato. médias, eu tô seguro naquilo que eu tô fazendo. A gente até comentou isso hoje na sala, que tem gente que quando está inseguro entra numa operação e já começa a pedir para Deus, né? Para o Exatamente. preço descer ou para o preço subir. Eu estava totalmente seguro, sabendo que era eu e o mercado e que hoje seria um dia de milagre para mim, que Pô, eu cara, que da acreditava hora. muito. Eu até postei isso hoje cedo, né? Eu estava confiante porque num dia de muitas notícias, né? Um dia improvável para operar no meu operacional, eu fazer 1.000 pontos é realmente um sinal de Deus de que eu estou na direção certa. E Felipe, conduzi de uma forma muito tranquila após os 300 pontos e ele entregou exatamente aí 1.100 pontos após a minha entrada e eu encerrei a operação com 1.000 pontos, muito feliz, cara. Caraca. Cara, E eu vou até dar um stop share aqui, depois eu continuo aqui a análise aqui, porque isso é uma coisa até que eu queria bater, né? Você pegou sua operação operando sozinho, você não estava nem operando mais com a gente, você já tinha encerrado seu dia na sala aqui, falou, né? Não, pessoal, eu vou encerrar aqui. Mas, claro, né, que você ia encerrar a sala, né? Agora você está um pouco mais tranquilo, vai fazendo as suas outras coisas que você sempre fazer em casa. Né, eu acho que, né, bota um alarmezinho, a hora que, opa, tô com meu alarme, deixa eu lá ver o que aconteceu. Então, ou seja, é isso que eu queria pontuar aqui. Qual que é o meu trabalho aqui? Não é formar um monte de bebezão, um monte de gente que está precisando, né? Aonde que eu compro, onde que eu vendo, onde é que eu usava? Não, eu quero formar cabeças pensantes, né? Então, ou seja, o Fernando, ele pegou o operacional que eu pratico aqui, ajustou para a realidade dele, né? Ele tem as métricas dele, que são diferentes da minha, diferentes das minhas, a condução dele é um pouco diferente da minha, mas, ou seja, ele pegou uma base aqui e foi adaptando para ele, adaptando para ele. É a mesma coisa que eu venho falando para a galera aqui, em diversos diários de treino, em diversas lives que a gente faz, que é o quê? É como se isso aqui fosse uma receita, a gente tivesse um chefe de cozinha e a gente tivesse a galera que quer aprender a fazer aquele prato ali, né? Qual que é o prato que eu sirvo aqui para a galera? Pivô alinhado com as médias, regressão com reversão. E aí cada um vai ter que botar o seu tempero, porque senão a comida nunca vai ficar do mesmo jeito né, que eu faço. A operação nunca vai ser igual à minha. Então, quando a pessoa começa realmente a botar a cabeça dela para pensar e fazer conta e saber o que está fazendo e para ela ter a segurança, né, de que, opa, peraí só um pouquinho, vou acreditar um pouco mais na operação, não vou zerar agora, vou fazer mais uma parcial, vou conduzir até 1.000 pontos. A pessoa tem que estar muito segura do que está fazendo, porque se uma pessoa ela não tem segurança nenhuma
do que está fazendo, ela só está pegando o cal na sala, ela só quer aquele sinalzinho, aquele calzinho, ela vai entrar na operação, não sabe nem por que entrou, nem por que saiu, nem por que deu start, nem por que deu stop, não, ela não sabe simplesmente de nada. E o Fernando aqui, ele é uma prova viva e ele é só um, né? Dos cases de sucesso que vão sair dessa sala aqui, porque a gente também tem operadoras muito boas aqui na sala, a gente tem, as meninas estão mandando muito bem, a Cris vem mandando muito bem, a Ellen voando baixo, Sim, a Alê também vem muito. performando muito bacana, então, ou seja, a gente está cheio de operadores profissionais aqui na sala, a gente não tem ninguém que é dependente, ninguém tem cordão umbilical comigo aqui. Se eu encerrar a sala amanhã, eu encerro a sala, né, com a minha consciência tranquila, sabendo que eu cumpri a minha missão e que eu transmiti conhecimento. Eu não fiquei retendo conhecimento e que agora é o pulo do gato, compra minha mentoria, arraste para cima, não. Tudo que eu posso passar para a galera da sala, às vezes até eu acho que eu extrapolo um pouco isso daí, eu passo para eles. E aqui está a prova viva o Fernando, hoje pegando 1.000 pontos, pensando sozinho, fora da sala. Ele não estava, isso que eu achei mais do caralho, ele não estava nem na sala, com o material de apoio que a gente disponibiliza aí. Mas isso que é o mais legal. As pessoas aprendem a pensar que elas não ficam dependentes, né? De, vou assinar uma sala de sinais, uma sala de carro. Cara, é simplesmente sensacional, Fer. Parabéns demais. E eu tenho certeza, né, que é aquele negócio, né? É o primeiro de muitos 1.000 pontos que você vai pegar, né? Então, e que isso se torne hábito dentro do seu operacional, que você pegue no mínimo aí uma vez por semana 1.000 pontos. Porque a gente sabe que todo dia é muito difícil e eu acho até que seria uma falácia a gente estar falando que agora vai pegar 1.000 pontos todo santo dia, né? Porque não tem como a gente saber, né? Mas agora você já sabe o caminho, já chegou lá, sabe que é possível, né? Sim, eu precisava sentir isso. Eu estudei muito, Felipe. As pessoas falam, o Fernando teve sorte. Não foi sorte. Eu É, estudei muito. Eu sei que eu tenho pouco tempo de mercado, mas uma frase que você gravou na minha cabeça é: por mais que você tenha pouco tempo de mercado, você não pode ser um amador. Você tem que agir como um profissional. E é o que eu tenho feito. Eu tenho a apostila em mão todos os dias. Eu tenho os meus stops muito claro. Eu segurei a operação porque eu criei uma margem durante a semana. Hoje é dia uhum. 8/9 e eu olhei na planilha de pontuação, eu tô com 2.700 pontos no mês de Caraca. setembro. Cara, isso é gratificante demais, porque mês passado inteiro eu fiz 2.300 pontos. E em 8 dias eu já ultrapassei o mês passado, cara. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a você, Felipe, por tudo isso que Nada, está pô. acontecendo. Eu sei que é mérito meu, mas é fruto de muito estudo, de conteúdo seu, de ouvir os Pô, seus cara, conselhos. Então, valeu gratidão, cara. demais. Valeu demais. Eu Muito que agradeço a obrigado. confiança, né? Porque a gente sabe é uma troca que a gente faz, né? Vocês resolvem confiar em mim e eu me empenho ao máximo para me suprir realmente, né? Para mim achar que realmente está valendo a pena nessa confiança, porque senão é tudo muito vago, né? Não é aqui sim é uma via de mão dupla, né? O pessoal acredita e eu tento entregar o melhor conteúdo que eu posso, sempre com transparência, sempre dentro, né, com muita honestidade, sendo muito franco com eles. Hoje até de manhã rolou até um bate-papo da minha história. Acho que desde quando eu nasci, entreguei para eles tudo que eu fiz até chegar aqui. Então agora, para realmente ver que não é fácil, mas se a gente quer realmente alguma coisa, cara, isso é uma coisa que está invicto. Todo ser humano que realmente sempre quis alguma coisa, mas quis de verdade mesmo, ele conseguiu. Agora o cara que, eu vou tentar, eu vou isso. Cara, quando tu fala que tu vai tentar, tu vai isso, numa coisa que só depende de você, você já tá falando que você não vai conseguir, cara. Então, esse era o intuito de trazer o Fernando aqui hoje, galera, para ele tocar esse diário de trade aí, porque eu acho que realmente é uma coisa que tem que ficar marcada, principalmente na história dele, que está sendo uma história de sucesso, ele está sendo aquele ponto fora da curva mesmo, né? Ele, assim como diversos operadores que nós temos aqui na sala, né? Como eu falei, as meninas vêm arrebentando, todo mundo vem arrebentando, mas tem um pessoal que está se destacando um pouco mais, principalmente pela disciplina, né? Na minha opinião, o que tem que sobressair aqui no operador de mercado não é a agressividade. Muita gente pensa assim, não, o cara tem que ser agressivo, operar aí 50, 90, 100 contratos aí, porque esse cara é o fodão, né? Quando, na minha opinião, é justamente o contrário. Na minha opinião, o fodão é o cara que fica uma semana sem abrir uma operação porque nada encaixou no operacional dele. Ele espera a hora, ele arma a arapuca, cara, e quando ele entra na operação, ele entra já, não vou falar sabendo que ele vai ter o resultado positivo dele ali, mas eu acho que tudo parte dentro, tudo começa dentro da nossa cabeça, né? E eu, pelo menos, quando eu entro numa operação, eu já entro, pô, minha parcial tá no bolso já, né? E quando a pessoa Com sabe o que tá certeza. fazendo, parece que é uma coisa que tu já tá ali, já peguei, já é meu. Então, cara,
Parabéns demais, Fer. Parabéns demais. Continua nessa pegada aí, tá? E agora a gente vai partir para buscar 1.500, 2.000 pontos, que você sabe que é possível, você já viu sendo feito. E agora que tem que fazer é você. A pressão tá com você, jogador. Obrigado, Felipe. Eu sei que é possível, eu já vi fazendo, eu já vi você fazendo 2.000 pontos, né? Mas é muito melhor quando a gente faz, cara. E hoje você pode sentir isso. Você já me viu fazendo 1.000 pontos, você já viu a Ellen fazendo 1.000 pontos, e hoje você fez 1.000 pontos. É muito melhor, né? Muito, muito. E tipo assim, Felipe, né, o meu milagre não foi fazer 1.000 pontos. O meu milagre foi a trajetória até fazer 1.000 pontos. Exato, né? Muito Foi importante. aonde eu cresci, foi onde eu errei, porque tem muita gente que está errando, está patinando no mercado porque não está corrigindo o erro, sabe? Eu fiz um cemitério de erros, como eu venho falando sempre. Eu corrijo, eu procuro não errar mais, eu procuro estudar novas coisas, e também trabalho muito o emocional, que é algo que influencia muito no mercado. Às vezes as pessoas, é aquilo que eu falo, o mercado aqui é como um safari. Tem gente que está vindo como zebra e tem É, gente que está vindo como leopardo. Então, o primeiro passo é você identificar como que você está vindo para o mercado emocionalmente, financeiramente e operacionalmente. Queria agradecer mais uma vez, Felipe, pela oportunidade. Estou muito feliz, cara, e emocionado com tudo que vem acontecendo. nada, eu que agradeço demais, mais uma vez, uma confiança. E esse que é o intuito da sala para a galera que vai acompanhar esse diário de trade no YouTube, no Instagram. Cara, se você está procurando ver uma boleta que pode ir para outro canal, pode ir para outro arroba no Instagram, se você quer ver ostentação, essas coisas idiota que a gente vê fazendo por aí. E eu não falo idiota porque, Felipe, ele não é idiota porque tu não faz. Não, é porque realmente, se o meu intuito aqui ele é educacional, o que que adianta ficar postando boleta? Para mim, mais importante do que a minha boleta é a boleta da galera que operar comigo. E eles mandando super bem só me deixa cada vez mais tranquilo. O meu resultado eu sei, né? Até eu e o Fernando, a gente estava conversando esses dias na sala. Eu, na minha cabeça, eu já sei que eu vou fechar o mês positivo. Ele também falou, não, na minha cabeça, eu já sei que eu vou fechar o mês positivo. Por quê? Porque a gente já sabe o que a gente vai fazer. Então, eu não quero estar aqui ostentando, né, viagens, isso, viagens, aquilo, restaurante tal. Eu quero estar aqui para estar ostentando cases de sucesso. E o Fernando só é um dos que a gente tem operando aqui com a gente, tá? Então, se você tem até alguma dúvida aí, procura o Fernando aí no Instagram, o arroba dele é Fernando Guedes, troca uma ideia com ele e pergunta como que é operar aqui com a gente, que eu acho que ele não vai se negar a falar para você, não. Per, queria agradecer demais aí mais uma vez a tua participação, parabéns mais uma vez e que seja realmente o primeiro de vários 1.000 pontos que você venha pegar na sua longa carreira como operador de mercado aí, cara. Cara, muito Beleza? obrigado. Queria agradecer a Deus, a você e a todos da sala, porque, como você falou, tem grandes estrelas lá na sala, grandes operadores, Operadores. pelo qual eu me espelho muito neles. Eu aprendo todo dia com eles. Muito obrigado. Valeu demais, Fer, valeu demais. Vou terminar o diário de trade aqui, tá bom, Fer? Ok. Tchau, Valeu, tchau. cara, valeu. Bom, galera, né? Participação do Fernando aí, né? Sensacional, né? E terminando aqui o diário de trade aqui dentro do índice, né? O índice após entregar um alvo de 100% entrou uma pressão compradora muito forte. Eu estava atento até para pegar uma venda aqui nesse índice, nessa região de média móvel de 9, não aconteceu. Região de média móvel de 20 não aconteceu. Eu até dei a oportunidade de montar um blend de candles aqui para mim estar vendendo esta região de mínima aqui e não aconteceu também pelo gráfico de 2 minutos, não foi esse terceiro candle que veio para romper, descaracterizou, na minha opinião, e aí formou até uma possível, eu volto em ver até meio-dia, que já tinha passado meio-dia, né? Mas né, caracterizou um pivôzinho, né? Ele não estava totalmente a favor das médias, mas estava livre das médias. E aqui a gente viu que esse pivô ele foi acionado, né? O preço fechou acima dele, veio, corrigiu, né, numa regressão na sua média móvel de 9 períodos aqui. Né? Então, tinha esse candle, né? E aqui eu optei mais uma vez por fazer um blend de candles, só que em vez de fazer blend de candles, eu baixei meu gatilho de entrada, onde tinha um start no rompimento da máxima do candle 67, com stop na sua mínima, e aqui o trade, ele andou aí 180 pontos, voltou, fiz uma parcial com 150, depois ele enrolou, veio e me tirou no 0 a 0 aqui, e depois sim entregou o movimento de alta que eu queria. Mas aí eu já estava líquido no mercado, né, não convém mais. Depois o mercado morreu aí nessa região que vocês podem acompanhar, enrolado na sua média móvel de 200.
Então, esse foi mais um diário de trade entregue aqui para vocês. Eu espero que realmente vocês peguem a história do Fernando e se inspirem nela, né? Porque, cara, se, na minha opinião, é sempre muito claro as coisas, né? Se uma pessoa consegue, não tem como eu não conseguir. Eu tenho um cérebro, tenho dois olhos, tenho dois ouvidos, é tudo igual. Fisiologicamente, eu sou exatamente igual. E aqui no mercado financeiro, a gente não precisa ser o mais esperto, o mais inteligente, a gente precisa ser o mais disciplinado. Então, se você tem alguma dúvida de que é possível, né? Eu falo para você que é possível, o Fernando fala para você que é possível. Só depende de você. Um forte abraço e até o próximo Diário de Trade. Valeu, galera!